Eu sou a Bianca, tenho 25 anos, sou biomédica especializada em biotecnologia e atualmente fazendo mestrado também em biotecnologia pela USP. Hoje eu vim falar com vocês sobre como foi estudar no Instituto Butantan, um dos maiores produtores de vacina do nosso país e da América Latina. De 2022 até 2023, eu realizei no Butantan, no Instituto Butantan, um curso de especialização em biotecnologia para a saúde, focado na produção de vacinas e biofármacos. Além desse curso, o Butantan também ofertava mais 2 cursos de especialização, são no mesmo programa, e também tinha um curso de biotéries que eu não tenho certeza se fazia parte, mas eu sei que existe. E esses cursos, todos eles, são cursos que têm horas de aula prática e horas de aula teórica. Que na verdade as aulas práticas, elas eram já nossa vivência dentro do laboratório. Então cada um ia para um laboratório e ali fazendo as coisas, as demandas daquele laboratório específico, de acordo com os pré-requisitos que você tinha selecionado antes de se inscrever para o curso. Eu acho que é interessante dizer que há uns anos atrás, esse curso ele não era uma especialização, ele se chamava PAP, né? Era um programa de aprimoramento profissionalizante, eu acho. Ele durava mais tempo até. Então ele realmente tem um foco maior em carga horária de práticas em laboratório, bem mais do que aulas teóricas, por exemplo, embora a gente tenha tido sim uma carga bem grande de aulas teóricas. Bom, e esse curso de especialização, ele é ofertado pelo CEFOR e a gente inclusive ganha bolsa. Se eu não me engano, existem outras instituições que também oferecem essa mesma modalidade. Eu não tenho certeza quais são as instituições, quais são os estados ou cidades que você pode encontrar isso, mas dá uma pesquisadinha rápida no Google que você com certeza vai achar alguma coisa que talvez possa te ajudar se você tem o interesse de fazer um curso como esse. No vídeo de hoje, eu não vou focar em falar vantagens, desvantagens, o que eu gostei e o que eu não gostei, quer dizer, pelo menos não muito. Eu vou falar mais assim, como foi, o que foi, e aí você decide se é algo que você quer, se é algo que você acha que vai te agregar em alguma coisa. Bom, na minha turma, e eu vou dizer isso porque de uma turma para outra as coisas podem mudar um pouquinho. Na minha turma, o processo seletivo constava de 3 etapas. A primeira e a mais importante era uma prova, a segunda era uma entrevista e a terceira era uma análise de currículo. A entrevista, na verdade, a maioria das pessoas que foram chamadas para entrevista, elas já estavam meio que dentro do programa, entre aspas, né? Porque assim, claro que se tiver muita gente que fez a nota mínima, vai ser um processo mais eliminatório a entrevista. Mas no meu caso não foi tanto, assim. Até tinha mais pessoas na lista que passaram do que vagas, mas no fim uma das pessoas até desistiu, a lista rodou e todo mundo que passou na prova acabou entrando. Mas não é sempre que vai ser assim, porque eu sei que, por exemplo, em outros anos já foi um pouquinho mais concorrido, às vezes eles diminuem o número de vagas, às vezes eles aumentam, é tudo muito relativo. Mas, enfim, na minha turma foi assim. A entrevista, a gente falava um pouco das nossas experiências, o que a gente já tinha feito, ou se até não tinha experiência. A gente falava sobre o que a gente gostaria de trabalhar. No meu caso, a gente não escolhia o laboratório para o qual a gente ia. A gente selecionava lá numa lista de áreas as nossas áreas de interesse. E aí na entrevista eles ainda perguntavam: tem alguma coisa que você não quer fazer de jeito nenhum? Aí no meu caso eu respondi que eu não queria trabalhar com animais se fosse pra ver assim fratura, esse tipo de coisa, porque eu não gosto. Eu não tenho nada contra, por exemplo, às vezes fazer um experimento em animal. Quer dizer, eu tenho, né? Eu não gosto. Não acho lá muito legal. Mas se fosse necessário eu faria. Mas agora assim, ver ferida, ver fratura, esse tipo de coisa, se eu tivesse que abrir um animal, eu não ia gostar. E na pesquisa, às vezes, você tem que fazer essas coisas. E aí, essa foi a única coisa que eu falei. E eu falei que das áreas ali que eles propunham, a única coisa que eu não tinha muita afinidade era a área de microbiologia. E isso é uma informação bem importante. Já nos outros cursos de especialização, né, porque ali no Butantan são 3, eles primeiro davam o bloco de aulas teórico, e aí, nesse bloco de aulas teóricos, eram apresentados os pesquisadores e os laboratórios que tinham
E aí os alunos poderiam selecionar, quer dizer, eles poderiam dizer, né, e tentar entrar nesses laboratórios. Claro que no fim quem dizia se podia ou não era o pesquisador. Se tem ali 2 pessoas querendo entrar, claro que ele vai ter que escolher só uma. Essa era uma diferença que tinha entre o meu curso e os outros 2 cursos de especialização. Bom, passou a entrevista, eu fui selecionada, né, entrei. A gente começou em março. A gente teve uma semana, mais ou menos, de aula online, porque na época, 2022, ainda estava ali um resquício da pandemia. Tanto que todo mundo tinha que ser vacinado, apresentar carteirinha de vacinação para entrar, para poder se matricular, porque ainda tinha ali um resquíciozinho da pandemia. Então, a primeira semana era um professor que ele já era bem idoso, assim. Então, eu acredito que por questão de segurança do professor, aquela matéria, aquela disciplina em específico, foi online. E as disciplinas eram assim, eram disciplinas de uma semana, 2 semanas, às vezes era uma disciplina que durava 3 dias, 4 dias, assim, não chegava nem a completar uma semana. Mas era o dia inteiro tendo aula, assim, das 8 da manhã até as 5 da tarde tendo aula, era bem pesado. Além disso, eles se separaram de uma maneira que ficou, assim, um bloco de aulas imenso até maio, se eu não me engano. A gente só foi realmente ir pro laboratório já em junho. E a gente só descobriu quem eram nossos orientadores em abril, acho que na metade de abril. A gente passou assim uma semana no laboratório conhecendo nossos orientadores, que eram as pessoas que iriam nos auxiliar no nosso projeto de pesquisa, no nosso TCC, né, a dissertação. E isso já era lá em abril, assim, ou seja, demorei mais de um mês para descobrir, eu estava mega ansiosa. E eu acabei indo parar no laboratório de bacteriologia. Eu disse que era uma informação importante quando eu falei que não tinha muita afinidade com microbiologia, né? Se você não sabe, bacteriologia é um ramo da microbiologia, né? Onde você estuda os micro-organismos. Mas apesar disso, eu acabei gostando do lugar onde eu fui e acabei aprendendo muita coisa. Às vezes, na faculdade, a gente tem uma visão muito fechada sobre alguns tópicos, porque a gente não consegue se aprofundar neles, a gente às vezes não consegue entender muito bem eles. E eu acho que esse era o meu caso com a parte de bacteriologia, porque eu adorei estudar vírus e eu gostei muito de estudar fungos. Mas bactérias na faculdade foi um tema que eu achei um porre, que eu achei muito chato. Eu não entendia direito, eu não conseguia assimilar muito bem as informações. Eu confundia muito porque a gente aprende todo um sistema do organismo eucarioto quando a gente está estudando o corpo humano, que é o foco principal quando você é um biomédico. E aí, quando eu puxava para a parte mais metabólica das bactérias, e de, assim, de replicação de RNA, de DNA, eu achava um pouquinho confuso. Eu não entendia muito bem, porque o sistema era parecido, mas ele tinha outros nomes, ele funcionava de uma forma diferente. Então eu não conseguia entender muito bem. E aí, eu entrando no laboratório de bacteriologia, eu consegui aprender e entender melhor. Assim, demorou um pouquinho pra eu pegar o jeito, eu não vou mentir. Apesar disso, a minha orientadora especificamente é um amor, ela é extremamente atenciosa. Nunca me julgou por eu não saber alguma coisa, nunca me pressionou, nunca me forçou a nada. Tanto que eu decidi que eu queria continuar ali e fazer o meu mestrado ali. Hoje eu faço mestrado na USP, mas o meu laboratório é dentro do Instituto Butantan. Então, assim, isso foi uma escolha minha, porque eu realmente gostei muito, achei muito interessante. E a linha de pesquisa que eu tava trabalhando era muito legal, era uma coisa que pra mim parecia coisa assim de filme. Então, eu falei, tá bom, vou continuar aqui. Na minha época, a gente tinha essa opção de pedir pra mudar, e eu confesso que eu até cogitei. Mas aí eu fiquei com um pouco de receio, eu falei, e se eu for pra um lugar pior? E se eu gostar menos ainda? Aí eu fiquei ali mesmo. Hoje, eu sei que quem entra não pode mais pedir para mudar de laboratório, porque parece que teve algumas confusões em relação a isso, aí eles cortaram. Não pode mais. Se você for se inscrever agora, saiba que o laboratório que você cair no curso de biotecnologia para a saúde é o laboratório que você vai ficar até o fim do curso. E aí foi isso. Sobre as aulas, eu gostei assim. Tinham aulas extremamente interessantes, onde a gente aprendia muito, eram extremamente um conteúdo valiosíssimo. Tinha aulas que eu não entendia bulhufas, nem eu e nem os meus colegas, porque eram extremamente focadas na questão de fábrica e tal.
Só que a gente não podia ir lá e conhecer a fábrica. E ainda não pode, porque a fábrica é um ambiente estéril. Você não pode deixar entrar ali 25 pessoas, 20 pessoas só pra conhecer, entende? Mas fica difícil de você assimilar. Tipo assim, quando eu tava na faculdade e eu aprendia sobre alguns aparelhos, tipo leitor de ELISA ou aparelhos de cromatografia, eu não entendia muito bem. Por mais que os professores colocassem uma foto, ou às vezes eles até colocassem assim, um videozinho, eu ficava olhando e eu não entendia direito, sabe? Porque você não tá ali mexendo, você não sabe como é que funciona na prática. E é a mesma coisa que eu sentia nessas aulas, onde a gente aprendia muito focado para a fábrica de vacinas. Apesar do curso ser ele mais focado em vacinas e biofármacos, por estar no Instituto Butantan, o foco era assim, 99% em vacinas, porque é um dos maiores produtores de vacinas do país e da América Latina, né? Então eu acho que acaba entrando mais nisso, porque eles tinham mais gente focada nisso para dar as aulas. Um outro ponto é que, por exemplo, em alguns momentos eles chamaram pessoas que trabalhavam em algumas empresas para explicar um pouco sobre alguns equipamentos. Então, por exemplo, a gente teve aula sobre o processo de fermentação quando você está fazendo um cultivo muito em grande escala de micro-organismos. E aí, era meio complicado de entender exatamente como alguns desses equipamentos funcionavam. Eu, particularmente, não consegui entender muito bem. Eu fui entender só bem mais pra frente, quando veio um outro professor e ele perguntou se a gente entendia e a gente falou que não. E aí ele, todo bonitinho, parou e explicou pra toda a turma como é que funcionavam. Ai, eu esqueci como que chamava aquele negócio que fazia batelada. Fez 1 ano que eu me formei. Eu não me lembro mais. Faz 2 anos que eu tive essas aulas praticamente, eu já não me lembro de nada. Mas, assim, nada, né? Eu não me lembro das coisas que eu não usei. Das coisas que eu usei e apliquei, eu lembro. Mas aquilo que eu não usei é igual na faculdade, você acaba esquecendo. Mas fora isso, tinham sim coisas interessantes. Teve um dia que eu me aparamentei toda lá com a roupa que você usa pra entrar dentro da fábrica. Isso foi super divertido. Foi uma atividade bem legal, assim, na frente da turma. Me humilhei pra caramba ali, botando uns negócios na cabeça, parecendo um astronauta. Assim, tem aulas que são boas e tem aulas que não são tão boas. E eu acho que todo curso é assim, sabe? Seja de graduação, de pós-graduação, enfim. Nem tudo vai ser 100% perfeito. Já na questão de horas práticas, eu confesso que eu gostaria de, na especialização, ter tido mais. Eu achei que eu e meus colegas sentimos falta. Por quê? A gente tinha 1 ano para desenvolver o nosso projeto, né? Ali que a gente ia trabalhar. Só que nesse 1 ano, praticamente 3 a 4 meses eram aulas, porque a gente teve aula até maio, depois em agosto e setembro a gente teve aula de novo. Sim, e aí a gente ainda tinha férias no meio do ano e férias no final do ano. Não que eu esteja reclamando de ter férias, mas quando você junta, a gente tinha praticamente 6, 7 meses para desenvolver o nosso projeto. E eu achei que isso ficou um pouquinho apertado, porque no meu caso, por exemplo, para fazer um experimento com bactéria, não é só eu chegar lá e fazer experimento. É um dia para crescer a bactéria, tipo, que tá ali congelada e reativar ela. É outro dia inteiro para eu passar para a placa. Aí sim eu começo a fazer os experimentos. E aí normalmente todos os experimentos são coisas que você vai colocar a bactéria, vai deixar crescendo 24 horas, aí você vai fazer uma outra etapa, mais 24 horas. Tem experimentos que levam 4 ou 5 dias. Por mais que eles sejam coisas simples, você precisa desse tempo, sabe? Então, quando você ia ver assim, de tempo útil para experimentação, não tinha muito. E eu achei que isso foi um pouquinho complicado. Mas tem colegas que, assim, tinham coisas que eram mais rápidas, não mais fáceis, né? Mas eram mais rápidas e tiveram mais tempo de desenvolver mais ainda o projeto deles. Então, no geral, o que eu achei sobre o curso em si é isso. Agora, um ponto que eu achei bem interessante. Aliás, 2 pontos. Quando você entra lá, dificilmente você vai ser chamado para trabalhar ali no Butantan, tá? Eu não tô falando que é impossível, eu conheço pessoas que foram, mas não é assim, entrei no Butantan, agora eu vou trabalhar aqui, sabe? Não, é complicado. Você tem que ter alguém bem que influencie bastante para te dar uma indicação, sabe? É igual qualquer outra empresa, porque apesar dele ser público, ele tem uma parte ali privada e a parte privada é o que domina realmente nessa questão. Agora, se você quer seguir uma carreira acadêmica
fazer um mestrado, fazer um doutorado direto, fazer um pós-doc, etc. Ali é um ótimo lugar para isso, tá? Porque a maioria das pessoas que tinham essa vontade só tiveram que prestar uma prova para entrar em algum programa de pós-graduação, mas os orientadores super aceitaram. Até tem pessoas que, assim, já estavam lá, conheceram outras linhas, não quiseram ficar ali na onde eles estavam, não quiseram ficar ali no laboratório onde fizeram a especialização, mas conseguiram trocar de laboratório, conseguiram se formar ali e depois ir para outro lugar para fazer o mestrado, e já ali no Butantan, já em casa mesmo. E eu acho isso muito bacana. O Butantan, ele tem 2 programas de mestrado dele, que é o de biotecnologia profissionalizante, que você já necessariamente tem que estar trabalhando para ingressar, e aí você vai desenvolver um projeto que seja em parceria com a sua empresa. Então, você vai basicamente trabalhar, tanto que nem recebe bolsa nesse. E aí as suas aulas são de sexta, noite e sábado, que é um pouquinho puxado. Mas vale a pena porque você já vai estar trabalhando, né? Se você já tá em algum lugar e pode fazer isso, cara, vai fundo. E tem o programa de toxinologia também. E aí, assim, esse de toxinologia, ele é mais voltado para a acadêmica mesmo. E é bem legal. Eu tenho vários amigos que eu conheci no Butantan que são da toxinologia e tem vários amigos que eu conheci na especialização que entraram na toxinologia. Então, eu acho bem bacana. Fora isso, uma grande parte dos pesquisadores lá tem cadeira na USP, na Unifesp, na Unesp. E aí você pode prestar pro programa dessas universidades no qual eles têm cadeira, e aí você vai só ter que assistir as aulas nessas universidades, mas o seu projeto você vai desenvolver ali no laboratório do seu orientador no Butantan, que é o que eu tô fazendo agora na USP. Eu tenho as aulas ali da USP, meu diploma vai sair da USP, mas tudo que eu faço é dentro do Butantan. E isso é muito legal. É uma coisa que abre muitas portas. Se você tem o sonho de ir pra fora mesmo, até de sair do país, assim, digo, sabe? Isso vai te ajudar muito. E se você só quer ir pro mercado de trabalho mesmo, eu não vou dizer que é fácil, porque nada é o que eu falei, você tem que ter uma indicação, e não é só no Butantan, é pra qualquer outro lugar. Mas tendo o Butantan no seu currículo, com certeza dá um charme, dá um brilho, né? É uma coisa que as pessoas olham assim, uau, você, né, estudou ali. No geral, o que eu tinha pra falar era isso. Como eu disse, eu não vou ficar falando de vantagem, desvantagem, cada um sabe o que é melhor pra si. O curso que eu fiz foi dessa maneira, foi exatamente assim. Tudo que eu falei em respeito dos outros cursos, eu não tenho certeza se ainda continua dessa forma, mas eu acredito que sim. Como eu disse, eu só posso falar daquilo que eu fiz, né? Dos outros 2 cursos eu não tenho como dizer. No mais, se você se interessou, né, fica acompanhando a página da Escola Superior do Instituto Butantan, ou a ESIB, como a gente chama, que é onde você vai ter notícias dos cursos de especialização, que, se eu não me engano, só abre no final do ano, mas enfim, dá tempo aí de você se preparar. As provas não são muito difíceis, eles te dão um conteúdo ali pra você estudar, e basicamente o que eles falam é o que cai. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, de repente eu posso te ajudar, ou não, sei lá. Mas não custa nada. Se você tiver alguma dúvida, de repente eu consigo te ajudar. Vai lá no meu Instagram também, aproveita pra você me seguir, que eu tô sempre postando coisas sobre a minha rotina lá, sobre o meu dia a dia. Todo dia tem uma foto no espelho do elevador do Instituto Butantan que você pode apreciar. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.